A Bíblia revela que 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, convocando o mundo ao arrependimento. Depois serão mortas, mas 3 dias e meio depois, algo extraordinário acontece. Quem são essas figuras enigmáticas? Elias, Moisés, 2 homens comuns? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir é uma das profecias mais impactantes e negligenciadas do Apocalipse. A primeira visão, Zacarias e a unção silenciosa. Muito antes de João escrever o Apocalipse, antes dos selos, trombetas e taças, outro servo de Deus teve um vislumbre do futuro. Seu nome era Zacarias. No século VI a.C., o cenário era desolador. Israel, outrora glorioso por seu templo e terra, foi humilhado. O povo, arrastado por soldados babilônicos, viu Jerusalém reduzida a escombros. Homens, mulheres e crianças foram levados cativos. Onde havia altares, agora reinava o silêncio. Onde havia louvor, apenas cinzas. Após décadas de exílio, a esperança renasce. O Império Babilônico cai e Ciro, rei da Pérsia, decreta que os judeus podem voltar, mas o retorno é desanimador. Jerusalém está em ruínas, o templo destruído, a fé abalada. O entusiasmo inicial dá lugar à dúvida. Deus ainda está com eles? É nesse contexto de escombros e desalento que Deus envia uma visão a Zacarias, não apenas com palavras, mas com imagens profundas, misteriosas e eternas. Zacarias vê um candelabro de ouro com 7 lâmpadas brilhando. Algo peculiar chama sua atenção. O candelabro não depende de mãos humanas. Não há sacerdotes repondo azeite, nem rituais. O óleo flui sozinho, vindo de 2 oliveiras vivas, uma à direita e outra à esquerda. Tubos dourados conectam as árvores ao candelabro, fornecendo azeite puro em um fluxo contínuo, sobrenatural. Não era uma cena qualquer, era uma mensagem codificada. Essas oliveiras representavam algo maior que a reconstrução de muros. Simbolizavam um ministério sustentado não por poder humano ou influência política, mas por uma unção divina. O anjo fala a Zacarias: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Era uma palavra para Zorobabel, o governador, para Josué, o sumo sacerdote, e para todo o povo. A restauração não viria de recursos terrenos, mas da presença de Deus. Essa visão, porém, não era apenas para aquela geração. Era uma profecia velada, um código divino que só seria plenamente revelado no Apocalipse. As oliveiras voltariam, não mais como símbolos, mas como figuras reais, de carne e osso, diante do mundo. Apocalipse, quando o mistério ganha vida. Séculos após Zacarias, reinos surgiram e caíram, imperadores foram exaltados e destronados, templos reconstruídos e profanados. Mas a visão permaneceu, como uma chama oculta sob as cinzas da história, aguardando seu momento. Na ilha de Patmos, um idoso chamado João, último apóstolo vivo, exilado e esquecido pelos homens, mas não por Deus, contempla o céu. Os céus se abrem em uma visão intensa. Relâmpagos rasgam o firmamento, trovões ressoam, terremotos sacodem a terra. Anjos surgem com trombetas, prontos para anunciar o juízo. No meio do caos dos últimos dias, 2 figuras emergem. Não mais oliveiras simbólicas, mas homens reais, ungidos, destemidos. Eles surgem com uma missão clara e um prazo preciso. 1260 dias. Vestidos de saco, não buscam status ou glória, mas lamento. Sua tarefa não é agradar, mas confrontar. Deus declara: darei poder às minhas 2 testemunhas. Elas não negociam com o mundo. Suas palavras são como espadas, cortando fortalezas espirituais. Têm autoridade para fechar os céus, e os céus obedecem para ferir a terra, e a terra se curva.
pronunciam pragas como os profetas antigos e o mundo treme. Quem tentar detê-las perece. Não agem por emoção ou busca de fama, servem apenas aquele que está no trono. São como tochas vivas, brilhando com uma autoridade que nossa geração esqueceu. Quem são elas? Elias e Moisés. Homens comuns escolhidos para a hora final, ou símbolos vivos para os dias mais sombrios. Sua identidade permanece um mistério, mas seu impacto será inegável. Teorias e segredos. Moisés, Elias ou Enoque? Por séculos, estudiosos, teólogos e místicos tentaram decifrar o enigma. 3 hipóteses surgiram. A primeira aponta para Moisés e Elias. Moisés, o legislador que enfrentou o Egito com pragas e abriu o mar. Elias, o profeta que fechou os céus e desafiou 450 profetas de Baal. Ambos apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, representando a lei e os profetas. Os sinais das testemunhas no Apocalipse, fechar céus, invocar pragas, transformar água em sangue, ecoam seus milagres. Coincidência? A segunda teoria sugere Enoque e Elias. Ambos nunca provaram a morte. Enoque foi tomado por Deus e Elias levado numa carruagem de fogo. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma vez. Assim, eles poderiam retornar para cumprir esse ciclo, morrendo como as testemunhas. A terceira possibilidade aponta para 2 profetas desconhecidos, separados por Deus para um tempo futuro. Como Noé, Moisés ou João Batista, surgidos em momentos cruciais, eles podem ser homens comuns, ainda não revelados, mas conhecidos pelo céu e temidos pelo inferno. Seja quem forem, sua unção será autêntica, não fabricada. Seu poder virá do Espírito, não de sistemas humanos. Sua missão será inabalável: confrontar o mundo. O confronto final, a Guerra da Besta. Por 3 anos e meio, as testemunhas serão o maior desafio do mundo. Sem alianças políticas ou religiosas, elas carregam uma autoridade espiritual rara. Não podem ser compradas, silenciadas ou canceladas. Suas palavras, vindas do alto, expõem mentiras e abalam impérios. Governos, exércitos e campanhas de difamação tentarão detê-las, mas nada prevalecerá. Até que a besta surge do abismo. Um ser de trevas, o anticristo, trava uma guerra aberta contra elas, e pela primeira vez elas caem. Seus corpos são deixados nas ruas de Jerusalém, chamada simbolicamente de Sodoma e Egito, onde Cristo foi crucificado. Por 3 dias e meio, o mundo celebra. Câmeras transmitem, redes sociais zombam e a besta é aclamada como herói. O sopro da vida, a ressurreição pública. Após 3 dias e meio, um vento sobrenatural sopra, o céu escurece, as transmissões falham, um dedo se move. Diante de milhões, as testemunhas se levantam cheias de vida e glória. O pânico substitui a zombaria. Uma voz celestial ordena: subam aqui. Envolvidas por uma nuvem de glória, elas ascendem ao céu. O que era para ser humilhação torna-se vitória. A terra treme, as câmeras desligam e o mundo fica em silêncio. O aviso e a promessa. As 2 testemunhas não são apenas figuras proféticas. São um chamado para cada geração. Um lembrete de que a verdade exige coragem e o chamado de Deus, sacrifício. Elas mostram que a unção vem da intimidade com Deus, não do aplauso humano. O mundo pode zombar, mas Deus ressuscita os fiéis. A pergunta agora é para você: sua lâmpada está acesa? Você busca o óleo do Espírito ou a aprovação do mundo? No fim, não serão os carismáticos que prevalecerão, mas os fiéis, que dizem: eis-me aqui, mesmo tremendo. As testemunhas são um alerta aos rebeldes e uma promessa aos perseverantes. Sempre haverá quem mantenha a chama acesa, quem não se venda, quem não se cale. Talvez você seja um deles.
Talvez Deus o esteja chamando para ser uma luz na escuridão. Você vai responder? Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós para explorar as histórias mais profundas e impactantes da Palavra de Deus. Até a próxima revelação.